O ser humano só é permitido ter dois pais, um na terra e um no céu. O no céu precisa ser Deus, o na terra precisa ser o teu biológico. Você não tem mais 2, 3, 4, 5 pais. Quando Satanás se manifesta para possuir alguém, ele quer substituir a paternidade espiritual pela paternidade biológica. E às vezes faz pior, substitui a paternidade espiritual de Deus pela paternidade conselheira, por um conselheiro. Quem te aconselha não é teu pai espiritual. Quem é teu mentor não é teu pai espiritual. Não importa, ele te dá mentoria em que aspecto. Não importa se ele te ensina Bíblia ou te ensina sobre espiritualidade, não é teu pai espiritual. Ok? Porque em Cristo nós somos gerados. Nós não somos gerados em ensinamentos sobre Cristo. Não somos gerados em sistemas de crenças. Não somos gerados em credibilidades e palavras humanas. Nós fomos gerados em Cristo por meio do seu sangue. Então, rejeita seja qual for o tipo de paternidade espiritual que porventura você tenha um dia sido afiliado. Porque há muitas pessoas que nunca pararam para pedir perdão a Deus por um dia terem chamado pai espiritual a alguém que eles deviam ter chamado de irmão na fé. Alguém que eles deviam ter chamado de conselheiro na fé. Não existe pai na fé. Tira isso da tua mente. Quando Paulo chamava Timóteo de meu filho, Paulo não estava a falar, não considerava Timóteo seu filho espiritual, como muitas pessoas pensam. O Satanás o que faz? Ele sublinha algumas passagens bíblicas, faz a má interpretação delas e descontextualiza para garantir que ele possa viver nas pessoas. Teu pai biológico, morto ou vivo, jamais será teu pai espiritual. Teu pastor, ancião, diácono ou apóstolo, morto ou vivo, jamais será teu pai espiritual. Aquele que te instrui na palavra não é teu pai espiritual, é teu amigo, irmão. Por quê? Porque não existe nenhuma palavra que alguém produz da sua boca para outra pessoa. Todas as palavras que as pessoas falam, para serem consideradas palavras de Deus, precisam vir do sumo sacerdócio, precisam vir do próprio Deus. Então quebra isso. Há muita gente, estou a falar, há muita gente que está a sofrer, muita gente que está debaixo de maldição. Por quê? Porque a partir do momento que você considera teu pai biológico, quando eu falo considerar teu pai biológico em teu pai espiritual, isso é uma doutrina que muitas pessoas usam. Por exemplo, quando você acha que quando recebe o teu primeiro salário tem que dar a meu pai para as minhas coisas andarem, a partir desse momento o teu pai torna-se teu curandeiro. Quando você diz que quando a minha vida está mal eu vou ter com minha mãe me dá conselho. A partir do momento que a tua fé está depositada num ser humano, seja esse ser humano boa pessoa, que ora ou que não ora, há um laço espiritual conectado de paternidade e é diabólico. Você tem que ter pessoas para te aconselhar, você tem que ter, mas não devem ser conselhos que substituem Deus, tem que ser conselhos que te levam a Deus. E conselhos que te levam a Deus te conduzem para aproximar-te dessa pessoa na dimensão igual a essas pessoas. Deixa-me explicar. A diferença que existe entre um pastor e aquele que vai e senta para ouvir um pastor é no período que aquilo está sendo feito, chama-se organização ministerial. Deus não olha o pastor maior ou menor que aquele que está a ouvir o pastor, muito pelo contrário. Mas Deus usa a cada um no seu tempo. Por isso é que se você está no ministério, onde você está nesse ministério 16, 15, 10, 20 anos, e você nunca subiu num altar para pregar o evangelho, deixa-me te dizer, corre, foge. Aquilo não é o ministério, é uma seita. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos pastores, todos nós sejamos anciãos, todos nós sejamos diáconos, todos nós servimos a Deus como irmãos. E as posições servem de organização, não a organização eterna do templo, mas a organização temporária para quando Deus quiser falar, saber que essa semana vai o irmão X, vai o irmão Y. E quando o irmão Y vai para o altar para pregar, aquele irmão que nunca fez teologia, se Deus quiser usar, pode ser a solução para aquele pastor que está no altar naquele dia, porque todos nós podemos fazer teologia, mas existe algo que cada um faz na sua vida, que é vivelogia.
estou a inventar esse termo para você entender o que é isso. Vivologia é a capacidade individual que cada um tem de experienciar uma determinada coisa por o ser humano ser um ser único. You see? A visão e a forma de absorção, de entendimento de cada problema vai desempenhar um papel único para Deus poder usar aquela pessoa para compartilhar uma certa palavra, uma certa mensagem. Eu não sou pastor, não estou a caminho de ser pastor, mas tudo, sem exceção de nada, que eu já vi pastores a fazerem, no culto ou fora do culto, eu vejo Deus a fazer na minha vida, normalmente, sem título, sem elevações, sem patências, sem nada disso. Por quê? Porque a autoridade e poder, isso é muito importante, vem de Deus. O homem não tem capacidade de empoderar outro homem, nem de autorizar outro homem. A autoridade vem de Deus. Deus pode usar um homem para confirmar a autoridade e confirmar poder. Deixa-me explicar. Se nenhum homem na face da terra quiser confirmar o teu poder, o poder que Deus quer dar, e a autoridade que Deus quer dar, não se preocupe com isso. Eu sou testemunho vivo. Testemunho vivo. Tudo, não estou a falar nada, desde palavra, porque muitos chamam de profecia, I don't believe in that, desde palavra de conhecimento, que é a capacidade para enxergar problemas na vida das pessoas, como se eu fosse um fantasma que vive onde as pessoas estão a viver. Word of knowledge, chama-se palavra de conhecimento, quando Deus permite que você saiba algumas coisas por meio da palavra de Deus, não por meio da visão diabólica ou de instrução, para eu entender que esse irmão está a passar por isso, assim, só para eu conectar aquele problema ao que Deus quer fazer, mediante o que está a acontecer, para alguém ser aberto. Desde isso até milagres. Normalmente, eu nem chamo de milagres, chamo de portas abertas que Satanás já fechou. Chamo de novos chãos que Satanás destruiu. Então, eu estou aqui para te encorajar e dizer que você é servo de Deus. Olhe as pessoas à tua volta como irmãos e só olhe um pai biológico, que é o pai que te nasceu, e um pai espiritual, como o próprio Cristo, o único sumo sacerdote. A ninguém chamais rabi. A palavra rabi diz mestre, aquele que te instrui. A ninguém chamais pai espiritual. Por favor, não chame a ninguém essa porcaria, se é uma idolatria, se é uma fantasia, se é o cúmulo da maldição. Porque a pessoa que você chama de pai, ele tem poder sobre si. Por isso é que muitas pessoas sofrem por desobedecer um certo homem, e melhor, o certo homem vive bem por destruir e por cancelar a fé. Então, toda bênção que vem de um controle humano é uma bênção espiritualista, uma bênção espírita. Bom dia para vocês. Sentido compartilhar essa palavra. Blessings.